Nesse dia, 28 de outubro de 2025, foi escrito mais um capítulo na crônica de violência do Rio de Janeiro, como a data da mais letal operação policial da história do estado, batizada de Operação Contenção. A incursão das forças de segurança estaduais nos complexos do Alemão e da Penha não foi apenas mais um capítulo na longa e trágica guerra contra o crime organizado, mas um evento de magnitude sem precedentes que paralisou a metrópole e resultou em um número de mortos que chocou o Brasil e o mundo. Em uma cidade tragicamente habituada à violência, a operação se destacou por sua escala, letalidade e pelas profundas controvérsias que gerou, pintando um quadro sombrio de uma cidade conturbada. Esta operação não pode ser compreendida como um evento isolado. Ela se insere em um contexto mais amplo, de uma política de segurança pública historicamente dependente de incursões confrontacionais e militarizadas em favelas. Um modelo que há décadas produz ciclos de violência sem solucionar as causas estruturais do problema. O principal objetivo declarado da operação era frear o avanço territorial do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio e uma das principais do país. Essa justificativa aponta para uma preocupação estratégica do Estado, com a crescente influência e o controle geográfico exercido pela organização. A ação visava cumprir cerca de 100 mandatos de prisão. Um detalhe crucial é que 30 desses alvos eram indivíduos de outros estados, com destaque para membros da facção no Pará, que estariam usando as favelas do Rio como esconderijo e base de operações. Este foco evidencia o reconhecimento da natureza interestadual das operações do comando e a importância estratégica dos complexos visados como centros de comando de alcance nacional. A escala da mobilização foi monumental. Uma força de 2.500 policiais civis e militares foi reunida, tornando-a a maior operação do gênero em pelo menos 15 anos. O tamanho do efetivo sinalizou a intenção do Estado de conduzir uma demonstração de força esmagadora. A participação de unidades táticas de elite, como o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, sublinhou a expectativa de um conflito armado de alta intensidade. O aparato foi complementado pelo uso de veículos blindados, conhecidos como caveirões, e 4 aeronaves, reforçando mais o caráter militar da incursão. A operação teve como alvo os vastos e interconectados complexos de favela do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Juntos, esses territórios abrigam 26 comunidades distintas e uma população estimada em 300 mil pessoas. Essas áreas são historicamente consideradas bastiões e quartéis generais estratégicos do Comando Vermelho. A escolha desse local representou, portanto, um desafio direto à base de poder central da facção. A zona de conflito foi ainda mais definida pela Serra da Misericórdia, uma extensa área de mata que separa os dois complexos e que se tornou o epicentro dos confrontos mais letais. A decisão de visar criminosos de outros estados escondidos nesses complexos também revela uma mudança na percepção do problema. O que antes era visto como uma questão local de segurança do Rio de Janeiro é agora tratado, ao menos no discurso, como um desafio nacional. Contudo, a resposta permaneceu local e militarizada, uma abordagem tática para um problema estratégico que transcende fronteiras estaduais, falhando em atacar as redes sistêmicas do tráfico de armas e drogas que sustentam essas facções. O impacto da operação se estendeu muito além dos limites dos complexos do Alemão e da Penha. Como retaliação, o Comando Vermelho ordenou uma série de ataques coordenados que geraram um caos generalizado por toda a cidade do Rio de Janeiro. As principais vias expressas, como a Avenida Brasil, a linha vermelha e a linha amarela, foram interditadas com barricadas em chamas, incluindo mais de 50 ônibus urbanos que foram sequestrados e incendiados. Essa ação paralisou o sistema de transporte na cidade, deixando milhares de trabalhadores e cidadãos presos em engarrafamentos intermináveis por horas. A violência sistêmica levou à suspensão de serviços essenciais. Diversas escolas fecharam suas portas, afetando milhares de alunos, enquanto 12 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados. Ao paralisar a cidade, a facção provou que sua influência não está confinada às favelas e que pode impor custos significativos ao Estado e à população em geral. Com números de mortos ultrapassando a casa dos 100 e contando com a morte de 4 policiais, a controvérsia central da operação eclodiu no dia seguinte, quando moradores encontraram entre 60 e 70 corpos na área de mata da Serra da Misericórdia. Em um ato de protesto e desespero, a própria comunidade transportou os corpos para a Praça São Lucas, um espaço público no coração da Penha, expondo-os para que pudessem ser identificados e para denunciar a brutalidade da ação. A narrativa da comunidade foi imediata e contundente. Ativistas e familiares denunciaram o ocorrido como uma chacina e uma série de execuções sumárias.
Surgiram relatos de que os corpos apresentavam sinais de tortura, tiros a queima-roupa, decapitação e mãos amarradas. A imagem de uma mãe identificando o corpo do filho em meio a dezenas de outros tornou-se um símbolo da tragédia humana. Em contrapartida, a narrativa oficial negou veementemente as acusações. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que todos os mortos eram criminosos armados, que tombaram em confronto legítimo na mata. Ele levantou a grave acusação de que os corpos foram manipulados pelos moradores, que teriam retirado as roupas camufladas dos mortos para vesti-los com shorts e roupas íntimas, fazendo-os parecer civis, em um ato de fraude processual, com o objetivo de incriminar a polícia. As autoridades anunciaram a abertura de um inquérito para investigar os moradores que moveram os corpos. Essa disputa sobre o estado físico dos cadáveres transformou os corpos no campo de batalha final da guerra de narrativas. As autoridades anunciaram a abertura de um inquérito para investigar os moradores que moveram os corpos. Essa disputa sobre o estado físico dos cadáveres transformou os corpos no campo de batalha final da guerra de narrativas, onde a própria evidência forense tornou-se o epicentro do conflito entre a versão do Estado e a versão da comunidade. No fim das contas, as autoridades de segurança pública promoveram intensamente os resultados quantitativos da operação, como prova de seu sucesso. No total, 113 pessoas foram presas, e um vasto arsenal foi confiscado, incluindo 91 fuzis, 26 pistolas e 14 artefatos explosivos. Dentre os presos, 33 eram de outros estados, o que, segundo o governo, validava o foco da operação na rede nacional da facção. O governador Cláudio Castro também defendeu publicamente a operação como um sucesso e um duro golpe na criminalidade. Em uma declaração que se tornou o epicentro da controvérsia, ele afirmou que as únicas verdadeiras vítimas da operação foram os 4 policiais mortos em combate. Bem, no final das contas, a operação expôs um grande fracasso. O fracasso que é o estado do Rio de Janeiro e o fracasso que é o Brasil. A operação também expôs uma profunda fissura na relação entre os governos estadual e federal, desencadeando um jogo de empurra público sobre a responsabilidade pela crise de segurança. Houve acusações mútuas, com o governo do Rio insinuando falta de apoio federal, enquanto o governo federal questionava a estratégia do estado e a utilização de recursos já repassados. Essa troca de acusações revelou uma alarmante falta de coordenação e de uma estratégia nacional unificada para a segurança pública. O crime organizado opera em redes nacionais, com armas e drogas cruzando fronteiras estaduais. No entanto, a resposta primária permanece fragmentada no nível estadual, muitas vezes impulsionada por cálculos políticos locais. A Operação Contenção é um sintoma trágico dessa falha sistêmica brasileira, onde os estados são deixados para travar suas próprias guerras, com consequências locais devastadoras e pouco impacto na estrutura criminal nacional. Além disso, podemos notar a inversão de valores, onde pessoas que dedicam suas vidas para proteger a população são tratadas como um atraso, e o malfeitor é tratado como vítima. Honestamente, conseguir propor uma solução para um dos maiores problemas desse país, que é o crime organizado, é uma tarefa árdua, mas se existe alguma certeza, é de que não estamos fazendo do jeito certo. Temos que atacar nas fontes de rendas dessas organizações criminosas, vigiar mais nossas fronteiras estaduais, impedir a entrada de armamento, acabar com a facilidade do império de drogas em lavar dinheiro. E o mais importante de tudo, trabalhar naqueles que serão o nosso futuro, as crianças. Precisamos investir em cultura, esportes e educação. Ocupar cada vez mais essas crianças expostas à criminalidade em seu dia a dia. Assim, atingiríamos as maiores fraquezas das organizações criminosas: o dinheiro e a ilusão. Eu sou alienista e muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima e fiquem seguros.